Irmãos, eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro é o Salmo de número 1. Salmo 1 que nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora eu vou para o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 16, vou ler a partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do versículo 24. Diz a palavra do Senhor: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, estamos no último dia do ano. Agora é aquele momento em que a gente vê duas coisas, né? O primeiro são as retrospectivas, né? Saber o que aconteceu no ano, e a gente ouve no jornal, na televisão, na família também. Conheço famílias que se reúnem e começam exatamente por dizer: cada um descreva o que aconteceu no seu ano. O segundo momento que nós vivemos é aquele momento que nós repetimos e não nos cansamos de repetir: Ano Novo. E aí a gente vai em cima disso e coloca todas as nossas esperanças na virada de um ano, de um novo ano que começa. Esperamos novidade, queremos novidade, sonhamos com novas coisas, desejamos mudanças em muitas coisas. Mas é curioso, tudo isso diz respeito a mais uma noite da vida que você tem. Não tem nada diferente. Você hoje vai comer, você hoje vai dormir, e amanhã vai nascer um novo dia, e a sua vida continuará sendo a mesma vida, com a saúde que você tem, na casa que você mora, na roupa que você veste, na comida que você come. E o que eu quero dizer com isso é que eu quero fazer uma proposta, um apelo a você. Que essa passagem de ano ela seja diferente de todas. Que essa passagem de ano você se proponha a mudar a programação, porque é sempre, a gente quando pensa em mudança de ano, é de fora para dentro. É sempre das coisas que a vida precisa me oferecer. É sempre das necessidades que eu acho que tenho e precisam ser supridas. Quantas vezes a gente não ouve, eu confesso que já preguei sermão assim, perto de virada do ano, sobre novas propostas para um ano que há de vir, novos desafios para um novo ano. E a gente vai descrevendo isso, mas para mim eu queria lhe trazer um desafio hoje, é que a mudança que você passe a querer, que você anseie no novo ano, é que seja uma mudança interior, dentro de você. Que a sua vida possa ser reorganizada, que você se permita, diante de Deus, considerar uma reorganização do seu interior, de quem você é, de como você tem vindo aqui. Não está na hora de você pensar nos outros, não está na hora de você levantar as suas mágoas, as suas amarguras ou as suas certezas, mas é simplesmente um compromisso de se permitir mudar de dentro para fora. De dentro para fora. E esse salmo que a gente leu, o salmo de número 1, nos ajuda muito nisso, porque ele enfatiza a dialética de duas estradas
que nos assediam, nos incomodam. A primeira delas é o que todos nós queremos, é a do bem-aventurado, é daquele que é feliz. E quem não quer felicidade? Isso nós desejamos. E a segunda vem expressa em 3 figuras que eu particularmente, tenho certeza que você, não me vejo em nenhuma delas. A primeira figura é do ímpio, é daquele que não tem fé. A segunda é de pecador. A terceira é de escarnecedor, daquele que é perverso, que tem uma índole má, que é malvada. Eu não quero me ver nessas 3 figuras, mas dentro de mim e dentro de você residem esses 3 tentadores. Aquele que no momento em que a luta ela é um pouquinho maior na existência, me faz ou perder a fé ou duvidar. O que é isso? É impiedade. É quando eu dou vazão à minha carne e ajo conforme os meus instintos ou conforme a maldade do meu coração. O que é isso? Isso é pecado. Ou então, quando eu ajo com maldade para com meus semelhantes. O que é isso? Isso é ser um escarnecedor. E esse salmo mostra para a gente esta dialética entre esses 2 quadros. E quando eu vou para o texto de Mateus 16, esse texto é o primeiro sermão, chamado o primeiro sermão da paixão. Se você for ver ali no contexto, vai ver que Jesus conta para os seus discípulos o todo, o que vai acontecer. Eu vou ser torturado, eu vou ser morto, vou ser crucificado. E aí o Pedro surta, porque o seu herói, o seu Deus perfeito, o seu Todo-Poderoso, não poderia passar por aquilo. O Pedrão, ele surtou. Você vai lá ver, e Pedro deseja não sofrer. Pedro vê a fé, provavelmente, como a falta de luta, como não enfrentamento. E vamos falar a verdade, né? Isso não é só Pedro, não. Eu e você somos assim também. A gente gostaria tanto e sonhamos tanto que a vida não tivesse luta, que a vida não tivesse enfrentamento. E talvez o meu maior desejo num ano novo seria que seja um ano sem luta, que seja um ano sem enfrentamento, que a paz mundial reine. E muitas vezes eu falo isso da boca para fora e nem eu estou acreditando no que eu estou desejando ou falando. Quando o cristão não olha inteiramente para Deus, ele frequentemente promove com as suas melhores intenções a causa do maligno. Irmãos, meu sonho, meu desejo e minha oração é que o Senhor nos dê um novo ano em que a gente veja a cruz vinculada à missão, vinculado à vida que eu e você temos. Que haja uma reorganização que não é buscar mais a Deus, que não é ler mais a Bíblia, que não é orar só, não é vir mais à igreja, porque a gente consegue fazer isso, quem sabe, por um domingo ou 2, e depois volta à rotina. Não, mas que haja um reordenamento na sua relação com Deus. Na sua relação com Deus, que você possa experimentar a felicidade de que está na presença de Deus, se reconhece assim, e aí passa a enxergar a vida sobre essa perspectiva da presença de Deus. Veja só, o texto começa no Salmo falando de bem-aventurança, mas ele quer dizer também sobre o passo do homem numa vida cujos obstáculos não fazem diferença, porque tem a certeza de que nessa estrada ele está caminhando na direção daquele que o conduz, o Senhor Jesus. Quando ele fala do homem, é qualquer homem, não é um homem especial. Com esse bem-aventurado aqui, não é alguém com um superpoder, é um homem, é uma mulher como eu, como você. É gente que sente, é gente que sofre, é gente que se vê tentado, que às vezes cai no seu caminho, que não tem forças para enfrentar, que duvida, que vive a ansiedade do que vai acontecer, que é inseguro até quanto às intenções de Deus. É desse homem que o salmista está falando, é dessa mulher que ele está falando.
Ele não está falando no Super-Homem, não está falando no Batman, não está falando do Aquaman, não está falando do especial, não. Está falando de gente que sente, gente que olha o pecado e muitas vezes se assenta. Está falando de gente que precisa. Por isso, a primeira coisa que o salmista e Jesus, ao falar aos seus discípulos, está falando para mim, para você também, é que bem-aventurança é uma questão de escolha. Felicidade é uma questão de escolha. Não vem de fora para dentro. Não são as circunstâncias. Hoje à noite, você pode até estourar aquela champanhe. Tem outro nome que chama esse negócio que eu não lembro. O espumante, e feliz ano novo, faz isso tudo, mas por dentro você está absolutamente destruída. Você está sem esperança. Você continua a duvidar dos dias. Por isso, que bem-aventurança é uma escolha. E veja o que o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho, que não se detém, não se assenta, cujo prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é isso? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Porque, na verdade, o salmista está dizendo o seguinte: feliz o homem que não vai atrás daquilo que o destrói, que não busca aquilo que lhe entristece, que não quer acreditar naquilo que rouba a sua paz, que tira a sua esperança. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e que você possa refletir sobre isso. Muito dos males que a gente passa é porque a gente acredita no mal. Acredita que o mal vai acontecer. Ezequias entrou na minha sala hoje, eu falei: aí, me dá um presente de ano novo. Ficou olhando para mim, aí ele entendeu, homem inteligente que é, entendeu que eu estava perguntando para ele sobre como é que ficou o negócio, cara. Foi no médico? Foi? Como é que é? Foi. Está marcada a cirurgia para o dia 2, né? 2. E aí o que acontece? Eu falei: graças a Deus. Que alegria, coisa boa. Você quer bom. Sabe por quê? Porque tem solução. Porque o Deus é o Deus que lida com todas as circunstâncias. Aí eu vou dar glórias a um quisto? Pelo amor de Deus. Aí vai você continuar adorando ao que te destrói? Que isso? Bem-aventurança, felicidade, é fruto daquele que acredita num Deus que é um Deus de misericórdia, a Dulce falou hoje, que é um Deus de graça, que o Deus cujas intenções não dependem do seu humor, não depende do momento da sua história, é Deus de amor. É o Deus que Jesus continua a dizer: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Mas, gente, você precisa ir ao encontro. É alívio que ele oferece. Mas feliz é o homem que não vai ao encontro daquilo que o destrói. E é curioso isso, né? O salmista fala só daquilo que não pode. É quem não anda, é quem não se assenta, é quem não vai. É isso, sabe por quê? Porque eu e você, a gente sempre quer ir, a gente sempre quer fazer, a gente sempre quer agir, a gente sempre quer mudar. A gente acha que a gente pode, E o salmista está me ensinando, e a você, que o não poder não é a ausência de ação de Deus. É porque você realmente não pode, não aguenta, não consegue. Mas não pare na impossibilidade. Veja que exatamente o não poder e o não fazer traz perspectivas para a vida que acalmam a alma e o coração. Na verdade, o salmista está dizendo que este homem é feliz porque ele recusa o caminho fácil. Porque é fácil fazer o mal, é fácil pecar, é fácil mentir, roubar, esconder, maldizer, brigar, enganar, zombar, pecar.
É fácil. Isso é fácil. E esses 3 verbos você o sabe muito bem, você já estudou, já ouviu até sermão sobre isso. Falar em andar, em deter e assentar é a marca de uma progressão. É alguém que está caminhando e se afundando num caminho que não lhe traz felicidade, mas que sinaliza o afastamento de Deus. O salmista está dizendo para você, como se Deus lhe falasse: não siga a sua natureza pecaminosa, não dê vazão à maldade do seu coração. E aí Jesus vem aqui e nos convida a fazer o quê? A sermos felizes seguindo. Vem após mim. Não é na frente dele, não é ao lado, mas é indo atrás. Porque Jesus sabe quais são os melhores caminhos, quais os passos que precisam ser dados. Quem segue, compromete-se com quem vai seguir. Com quem vai seguir. Que nesse novo ano, o Senhor nos permita reordenar as prioridades na nossa vida de tal forma que o ponto de partida seja Ele. E eu insisto em dizer com você que bem-aventurança é uma questão de escolha, porque o salmista lhe pergunta: quem é que te alimenta? É o homem ao qual você está andando, se detendo e assentando, ou a palavra? E ele diz e faz questão de dizer que a felicidade ela é derivada da palavra de Deus, porque bem-aventurado o homem cujo prazer está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite, porque felicidade definitivamente não vem do conselho dos homens, mas eu e você acreditamos no homem. Se sua esperança, Ezequiel, estiver nesse médico, ele pode faltar no dia. Se a sua esperança estiver no remédio, pode falhar o remédio, mas a sua esperança, ela continua a estar no Senhor. Porque os homens falham. Tem um versículo que a gente conhece que fala sobre isso, não tem? Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Que não seja um ano de confiança em homens, que não seja um homem que seu choro seja consequência da confiança que você colocou em homens e mulheres e se decepcionou. Que esse seja o ano da confiança no Senhor. Para isso é preciso meditar na palavra. Irmãos, tem uma coisa que está repetidamente na minha mente: que seja um ano de intimidade com o Senhor. Que Deus nos dê como igreja um ano de intimidade com Ele. E que a gente não viva de um empirismo religioso. E o que é isso? Empirismo é a sabedoria adquirida por percepção. É o que está sentindo, depende do momento. E isso revela um relacionamento com Deus que é irrelevante. E por isso a gente passou pela reforma, vocês vão lembrar de alguns termos: indulgência, falar de relíquia, de rituais sem conteúdo, de adoração de homens. Sabe o que é isso? É gente que está querendo viver de experiência. Mas o Senhor te dá a palavra dele para que você o conheça mais, se aprofunde. E mais do que isso, se questione a palavra de Deus com as suas dúvidas, com a sua falta de fé. E se permita edificar. E se permita reconhecer que sem Deus, sem o Senhor Jesus, nada eu e você podemos fazer. Que o Senhor nos dê um novo ano de intimidade com Ele, porque desejamos aprofundar o conhecimento em saber quem é o Senhor, como Ele age. 1 ano ou 50 anos de cristão não faz diferença nenhuma. É preciso conhecer o Senhor da palavra. O salmista nos chama a atenção a necessidade de meditar na palavra e manter a consciência na meditação. Por isso nós vamos lançar no começo do ano uma ferramenta para você.
Uma ferramenta. Você já leu a Bíblia toda? Quem já leu a Bíblia inteira? Levanta a mão para mim, por favor. Muito obrigado. Então, esse ano, vamos fazer um propósito da gente ler a Bíblia toda? Porque uma coisa é falar da Bíblia. E outra coisa é conhecê-lo. Menos o Célio. O Célio não vale, que já leu 28 vezes. Tá? Vamos ler a Bíblia inteira? E nós vamos disponibilizar para você, seu celular, uma ferramenta para que você possa ler a Bíblia inteira no ano de 2024. Inteira. De capa a capa. Vai ter uma maneira específica para que você não canse. Porque você começa a Gênesis empolgadão, né? Aí quando chega em Levíticos, você já está correndo a raia. Mas conhecimento da palavra e conhecimento do Deus da palavra. Bem-aventurança é uma escolha. Saiba você que as suas ações são frutos da sua vontade, de deleite, de prazer. É preciso haver uma intenção interior, e é por isso que eu estou lhe dizendo, que nesse ano, seja um ano que você se proponha, antes de qualquer projeto, que haja uma mudança interior. E para isso eu quero dizer que cada vez mais eu me apaixono pelo meu Senhor, porque nosso Deus é de gentil. Ele nos criou como criou. Ele nos fez seres pensantes, nos deu a capacidade de discernir, nos deu a possibilidade de fazer escolhas. Ele tem um plano eterno, mas Ele lida com cada um de nós. E a proposta de Jesus é que nessa capacidade de escolha que eu e você recebemos da parte de Deus, você renuncie a si mesmo. Não é negar a sua identidade, a sua personalidade. Não é ser o que você não é. É abdicar das paranoias que o pecado nos traz. É abandonar velhos paradigmas que lhe destroem. Aquela coisa, né? Eu sempre caio no mesmo lugar. E vou continuar a cair? E vou continuar a viver aquilo que me destrói? Viver um novo paradigma é negar qualquer projeto de poder. Porque também há pessoas que vivem uma vida cristã que é incompleta. São crentes, mas são infelizes. Porque não se apropriaram da felicidade que o Senhor vem trazer. Bem-aventurança é uma questão de escolha. Mas o salmista não para aí. Ele diz também que bem-aventurança é uma questão de análise e comparação. Olha a realidade do ímpio. São como palha que o vento dispersa, não prevalecerão no juízo e não prevalecerão na congregação dos justos. Quando eu leio assim, o ímpio é o outro, não sou eu, né? Mas eu ajo assim. E você pode até fazer uma comparação entre o ímpio e o crente. O versículo 4 fala da palha que o vento dispersa. O que é isso? O ímpio não tem peso de sustentação. Qualquer vento o abala. Qualquer ventania o leva. Qualquer opinião o desestrutura. Qualquer tremor o desespera. Aí quando eu leio isso eu falo, mas eu sou assim. Mas eu sou assim. Muitas vezes, há ventanias que me abalam. Há tremores que me desestruturam. Você conhece gente que você olha assim no rosto e fala, Ângela, está meio palidinha hoje, né? Eu acho que você está passando mal, Ângela. Acho que você não está bem. E a Ângela, o que acontece? Ela adoece. Você conhece gente assim? Tem gente assim. Que é isso mesmo. Gente que é sugestionada por tudo e por todos. Gente, estou cansado de ouvir isso na religião. Estou cansado de ouvir isso na fé. Um cristianismo que acredita em, em mal olhado. Um cristianismo que acredita em mandiga. Um cristianismo que acredita no poder da palavra de um homem ou de uma mulher. Cansado disso.
Cansado, gente, ainda hoje, ontem eu ouvi. Pessoa, a família, deu tudo que tinha para um pastor, chama de pastor. Deu tudo que tinha. Qual foi a consequência? Foi morar na rua. Ficou pobre. Mas de quem é a culpa? É de Deus, né? Mandinga religiosa. Mandinga religiosa. É gente que é palha. Vai de um lado para outro, dependendo do sabor que tenha. E olha o que diz o texto: o ímpio não prevalecerá. Cuidado para não estar apostando em coisas que não prevalecerão. E o que o salmista está dizendo é que o ímpio não tem felicidade, gente. Não tem felicidade. Mas o bem-aventurado, o verdadeiramente cristão, tem sustentação. Esse prevalecerá no juízo. Esse vai prevalecer na congregação do justo. E aí, Jesus nos traz um grande paradoxo. Estou falando demais hoje, hein? Vamos lá. Jesus traz um grande paradoxo. Porque seguir a Jesus nos coloca diante de uma opção que é radical. Entregue a sua vida à missão que Deus lhe deu e faça uma opção diante da realidade que é radical. Eu opto pela eternidade. Eu opto por viver uma vida que eu tenho consciência que não se reduz a essa semana, a esse dia. Não se reduz a esse problema que eu estou enfrentando. Vai passar. Vai passar. Tenha fé. A vida é seguir em frente. E Deus continua no controle da sua vida. Entregue a sua vida na missão. E encontre a salvação por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Mas, eu insisto, bem-aventurança é uma questão de escolha, mas é uma questão de comparação. É análise. É você exercitar esse dom que Deus lhe deu, de refletir. Eu ouvi uma frase, não sei de quem é, mas isso marcou a minha vida durante muito tempo. O reverendo Guilhermino pegou de um texto, botou em cima da mesa dele, e eu li aquilo e me marcou. A frase dizia o seguinte: eu penso no que faço. Aí você pode interpretar de diversas maneiras, mas para mim foi uma chamada à necessidade de consciência em tudo que faço. E aprendi que quando eu não penso no que faço, eu sofro. Meus filhos, eu fiz uma lavagem cerebral com eles. Eu dizia para eles sempre, fruto dessa frase: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Toma-lhe chinelada. Mas é isso, a vida é assim. O Senhor lhe deu a capacidade de pensar, de refletir. Não abra mão dela em circunstância nenhuma. Nenhuma, mas finalmente, felicidade é uma questão de suprimento. Veja a sua realidade. É como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo, dá o seu fruto. A folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você sabe que a árvore precisa de água. Mas Deus dá o suprimento. Diz a palavra de Deus, o salmista: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Bem nenhum lhes faltará. O que Deus está lhe dizendo? Eu supro. Eu trago suprimento. Jesus, no Sermão do Monte, lembrou disso. Deus conhece todas as suas necessidades. Buscai seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Isso é reordenar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas é engraçado que esse suprimento recebido permite produção. E diz o texto que a árvore que recebe a água, ela dá fruto no tempo certo. Como Jesus falou,
Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas para isso, para você que é ansioso, para você que já quer ver a casa pronta e nem a base foi feita ainda, a árvore precisa esperar a floração até o momento da frutificação. E por causa disso Deus abandonou? Não. Deus está dando o crescimento na hora certa, da forma certa. Assim, o Senhor convida a mim e a você para caminharmos no sentido de uma vida que seja feliz, como consequência da sua presença. Esse é o momento de te chamar para que você enfrente a oposição, a perseguição, a marginalização, porque viver dói. Viver dói, mas tenha certeza que felicidade é uma questão de receber o suprimento que Deus continua a te oferecer. A bênção em tudo que você possa fazer, se Deus for o seu norte. Não amaldiçoe aquilo que Deus está transformando, aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está mudando, inclusive a sua maneira de ser e de pensar. Bem-aventurado aquele que escolhe o caminho do Senhor. Bem-aventurado aquela que julga as suas escolhas à luz da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que busca o suprimento diário em Jesus. Aí sim, quem vive assim tem um ano novo. Não mais um ano, mas um ano que é verdadeiramente novo. Por quê? Porque eu reestruturo a minha maneira de ser, de pensar. E a partir daí, isso é fundante. A meu enxergar da existência pode até ser que mude os seus projetos, os seus desejos, as suas amarguras sejam tratadas, as suas lágrimas, elas sejam secadas. E acima de tudo, você viva a realidade que a alegria do Senhor é a sua força. Que Deus lhe dê um ano novo, num novo ano.